E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Gabriel Dias, aqui do Palpites Futebol. Palpitesfutebol.com é o nosso site. Neste vídeo aqui, o Palpites do dia número 11, iremos conversar e mostrar para vocês o resumo dos palpites dos palpiteiros lá do nosso site para as partidas a serem realizadas nesta terça-feira, dia 23 de março de 2021. Inicialmente, lhes convido a nos seguir, a nos curtir nas redes sociais, Instagram e Twitter. Os linkzinhos estão lá no nosso site, palpitesfutebol.com. Lá no Instagram e no Twitter nós disponibilizamos para vocês atualizações sobre o que está rolando no nosso site. E no Twitter também tem atualização de gols das partidas que estão rolando no momento. E também resumos, como os que vocês estão vendo aqui em cima, dos palpites de determinada partida enviadas horas ou minutos antes do início das mesmas. Se estão visualizando este vídeo no Facebook, lhe convido a curtir a nossa página Palpites Futebol e também curtir o vídeo, deixar o seu joinha, o seu curtir aí no nosso vídeo, comentar, compartilhar, nos ajudar a levar a mais pessoas esse nosso conteúdo. Se está vendo no YouTube, lhe convido a inscrever-se no nosso canal, deixar o seu joinha para cima ou para baixo, que aqui tem essa opção. E também comentar, compartilhar, interagir conosco também no YouTube. O mesmo eu já falei para o Facebook, o mesmo vale também para o Instagram e para o Twitter. Estamos esperando a sua interação conosco. Então pessoal, sem mais delongas, vamos lá aos destaques desta terça-feira, dia 23 de março, com os palpites, o resumo dos palpites dos palpiteiros lá do nosso site. Costumamos dar destaque aqui somente aos níveis diamante e ouro, mas como estamos em uma semana de data FIFA, que vai até o meio da próxima semana, não temos campeonatos europeus nem nacionais, muito menos continentais, rolando lá no velho continente. Também nos outros lugares do mundo, nos outros continentes, que são mais organizados do que nós, aqui também nós não temos partidas, certo? Então temos alguns jogos aqui na América do Sul e alguns jogos na América Central que vocês verão nos destaques. Divisões inferiores, ao contrário das divisões principais de cada campeonato, tem jogos sim em data FIFA. Vocês já estão vendo na rodagem aí dos jogos estes campeonatos. Aqui nós só daremos destaque aos campeonatos de divisão principal, as primeiras divisões. Então vamos lá, no nível diamante temos o Carioca, a Copa do Nordeste e o Campeonato Colombiano. O estadual, o regional nordestino e o Campeonato Nacional aqui colombiano. No nível ouro temos o uruguaio, encerrando ainda sua temporada 2020 em fase totalmente definitiva, decisiva. No nível prata temos o panamenho, América Central, como eu já havia mencionado. E no nível bronze, dois estaduais, o Mato Grossense e o Sergipano. Se vocês prestarem atenção aqui em cima, tem mexicano segunda, equatoriano segunda, inglês, divisões inferiores, terceira, quarta, ou menos segunda. Temos mais campeonatos, mas nós só damos destaques, como já mencionei, aos principais níveis dos mesmos. Beleza? Aqui do ladinho vocês estão vendo ali o endereço de duas paginazinhas lá no nosso site, palpites de hoje e palpites de amanhã. Se ficarem em dúvida quanto a algum resumo aqui de cima dos palpites, ou quiserem palpites mais atualizados, vocês podem ir até aquelas duas páginas ali, palpites de hoje e palpites de amanhã, onde conforme os palpiteiros vão dando seus palpites lá no nosso site, você pode os ver atualizados. É só entrar lá no site, mas na parte inferior do mesmo tem o linkzinho daquelas duas páginas, ou o endereço delas já está ali. Palpites de hoje e palpites de amanhã são os mesmos palpites aqui de cima, atualizados em tempo real. Então, continuando, lhe convido ao mais importante aqui do nosso vídeo, que é para você participar do nosso site. O que é o palpitesfutebol.com? É um site onde você pode dar os seus palpites nestes jogos aqui de cima, campeonatos dos mais diversos continentes e lugares do mundo, nacionais, regionais, estaduais, continentais, seleções. Temos de tudo para você dar os seus palpites e com esses palpites vocês serão inseridos nas classificações por rodada, por semana ou mês. Em cada rodada de cada campeonato, conforme o nível do mesmo, conforme eu expliquei lá atrás, o nível bronze, menor quantidade de
moedas distribuídas. Nível diamante, maior quantidade. Então, em cada rodada, dependendo do nível, uma quantidade de moedas é distribuída. Por semana ou por mês, funciona da mesma forma. Beleza? Você recebe essas premiações em Mabits, a nossa moeda virtual. O que você pode fazer com essa moeda que você ganha? Pode ir acumulando com o tempo e ele não expira. Elas não expiram. Você não perde as suas moedas depois de conquistá-las. Você pode comprar produtos ou serviços reais em nossa loja. Então, o ciclo do nosso site é muito simples e tudo isso que eu falei é totalmente gratuito. Você se cadastra, você dá seus palpites, estará nas classificações. Se for um dos 10 primeiros, pode ganhar prêmios em Mabits. Quase todas as rodadas dão prêmios para até os 10 primeiros colocados. Algumas de nível menor dão para os 4 primeiros colocados, os 5 primeiros colocados. Você pode visualizar isso na página de cada premiação. E por semana e por mês, os 10 primeiros ganham Mabits. Beleza? E você vai acumulando estes, juntando as premiações que ganhar e compra produtos ou serviços que vocês podem a qualquer momento verificar quais são lá na nossa loja, também no site. Então era isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui. É um dia, uma terça-feira, sem muitas partidas em decorrência da data FIFA e em decorrência de muitos campeonatos estaduais aqui no Brasil estarem suspensos em decorrência do caos que a Covid está nos trazendo neste momento ao país. Mas temos vídeo, temos jogos, estamos esperando os seus palpites. Lhes convido a nos curtir, a nos seguir, a interagir conosco em todas as redes sociais, incluindo o Facebook e o YouTube, onde você pode estar visualizando este vídeo. O principal, novamente, participe do nosso site, cadastre-se, dê seus palpites e encerramos. Beleza? Meu nome é Gabriel Dias, eu vou ficando por aqui. Este foi o Palpites do Dia número 11, os palpites do dia 23 de março de 2021 e até a próxima.